Cara, é um assunto bem complicado, né? É um assunto bem complicado, mas é interessante. A questão do ateísmo. Mas é uma das coisas que dificilmente ahn, a gente consegue no mundo, isso tem muito a ver na questão da forma como os seres humanos eles são construídos, né, ao longo da vida, é aceitar as diferenças. Realmente isso é muito difícil, a gente aceitar as diferenças, né? Porque se eu me sinto representado por um conjunto de crenças, e a partir do momento que eu percebo que esse conjunto de crenças ele não está sendo respeitado, é como se eu não tivesse sendo respeitado. Percebe? E quando eu me ofendo, e quando eu não me sinto respeitado, isso de uma certa forma provoca minha ira, provoca minha raiva. E a minha raiva, ela se manifesta na rejeição do próximo. Então é aquele momento em que eu digo que o outro é ateu e por ser ateu eu não posso estar perto dele. Eu basicamente desprezo aquela pessoa por ela ser ateia, né? E e basicamente eu crio uma repulsa por causa das crenças que basicamente ele possui e que de fato o define. Porque se eu sou ateu, eu assumo para mim a não existência de Deus. E a crença da não existência de Deus passa a me definir. E a partir do momento que eu manifesto a minha crença da não existência de Deus, eu mexo com a crença de outros que creem que Deus existe. E aí, basicamente, eu começo um conflito. E a pior coisa que ocorre nessa troca é que o ateu tenta convencer a pessoa que crê em Deus que Deus não existe. E a pessoa que crê em Deus, ela vai tentar convencer o ateu de que Deus de fato existe. E aí vai começar e aí vai dar início à guerra, né? Quem convence quem? E a realidade é que muitas vezes, como essas discussões terminam? No 0-0. Na maioria das vezes, essas discussões terminam no 0-0, né? E o campo das ideias ele é muito melhor trabalhado, ele é muito melhor desenvolvido quando ele não tem essa necessidade de ambas as partes de convencimento, mas tem um teor de construir um conhecimento. Aonde um conhecimento que pode ser uma base para um questionamento. Lembra de uma coisa, uma ideia ela só vai ser mudada quando for questionada. Enquanto uma ideia não for questionada, enquanto o indivíduo que traz uma ideia não tiver capacidade de questioná-la, ele jamais terá a probabilidade de mudar aquela ideia. O cérebro, ele funciona por meio do contraste. Eu preciso da ideia controversa, ou seja, a antítese, para confrontar uma determinada síntese que vai criar uma nova tese. É como as coisas funcionam. Então, eu tenho antítese, síntese, e a partir disso eu formo a tese. E é assim que funciona
a questão das construções das ideias e até mesmo o questionamento da ideia, né? E um ateu, ele só vai, por exemplo, ter a probabilidade de se converter, por exemplo, num cristão, a partir do momento, num cristão não, mas numa pessoa que crê em Deus, a partir do momento que ele questiona as ideias dele e se essa crença que ele carrega é de fato a melhor para a vida dele. É de fato algo que de fato faz sentido. Isso só vai mudar quando isso muda. Entende? Então, o processo de mudança de qualquer ideal que qualquer ser humano carrega, ele consiste no questionamento. E ninguém é obrigado a mudar nada. As pessoas mudam se elas decidirem que precisa mudar. Ninguém é obrigado a mudar nada. Muda a partir do momento que eu decido, pô, peraí, isso não é o melhor para minha vida. E a partir do momento que eu percebo que não é o melhor para minha vida, eu posso despertar o desejo pela mudança e eu compro uma nova ideia e assim eu mudo. É assim que funciona, né? Então, a questão do ateu, de ser ateu, isso não reduz o valor de uma pessoa. Isso não diz que uma pessoa vale menos do que a outra que crê em Deus. Não. Um ateu, ele teve uma experiência de vida. A pessoa que crê em Deus teve uma experiência de vida completamente diferente. E essas experiências de vida, elas é quem formam a pessoa. Se você for estudar, por exemplo, a psicologia, vai constatar que uma pessoa ela é formada por meio da história intrapsíquica. E, diferentemente, ambas as pessoas, né, tanto o ateu quanto a pessoa que acredita em Deus, elas possuem histórias intrapsíquicas diferentes. E são essas histórias intrapsíquicas diferentes que dão subsídio ao que elas creem. Você está entendendo? Então, existem diferenças entre as pessoas. E é basicamente nisso que consiste o que uma pensa, o que uma acredita e no que outra pensa do que outra acredita. A realidade é que, cara, a gente não deve ficar pormenorizando ninguém, mas sim buscar entender, talvez debater, buscar gerar novas... Essa questão do debate ele é muito importante, tá? O debate não é uma discussão onde as pessoas vociferam e não chegam a lugar nenhum. Não é isso. O debate, ele é a busca a busca onde ambas as pessoas elas vão construindo conhecimento para que esse conhecimento sirva como base para um questionamento, para a construção de um ideal. É assim que funciona. É dessa forma que a humanidade vai mudar, que a humanidade vai crescer no campo das ideias, que a humanidade vai ter capacidade de construir conhecimentos que, de uma certa forma, vão aportar novas visões de mundo. É isso que a gente precisa e que nós não temos, né? Então, isso é comum, cara. Isso é comum, né? Quando um ateu ele tem a experiência, por exemplo, quando uma pessoa que acredita em Deus tem uma experiência com Deus, onde ela ora e não sente que Deus responde, né? A famosa noite mais escura da alma, como São João da Cruz definiu. Quando uma pessoa ela ora, recorre a Deus e sente que Deus não responde, o que você acha que passa pela cabeça dela? Se Deus de fato fosse esse Deus vivo que dizem ser, ele me responderia, ele interagiria comigo. Ah, mas Deus tem outras formas de interagir, mas eu não percebo. E se eu não percebo, é como se nada estivesse acontecendo. A pessoa ela começa a se questionar realmente sobre a existência. E quando ela percebe que mesmo não sentindo que Deus está próximo, ela consegue viver, ela constata, talvez eu não precise de nada disso. Talvez eu não precise desse Deus.
talvez esse Deus não signifique nada. Fator que foi constatado por meio de sua própria experiência. E aí, o que acontece? Olha só que loucura, né? Eu catando óculos. O dedinho já veio aqui para ajeitar o óculos. Eu nem tô de óculos. Mas bom, olha só que doideira, né? Que acaba acontecendo. É exatamente assim. E aí a pessoa, por meio desse processo, depois de passar por isso, ela se define. Eu sou ateu. Diferentemente da pessoa que teve a experiência com Deus, sentiu a experiência com Deus, constatou a experiência com Deus, ou por medo, que isso também ocorre, né? Às vezes a pessoa ela tem medo de questionar a existência por Deus. Então ela busca a existência de Deus. Então ela busca formas de justificar a existência dele. É basicamente nisso que consiste a fé fraca. Eu de fato não acredito, mas eu busco justificativas para poder acreditar. Por quê? Porque se eu não acredito, a sociedade me rejeita. Como eu busco aceitação como um ser humano. Percebe? Nossa, tem várias coisas. A gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas conversando, mas a ideia é essa, né? Você não é diminuído por ser ateu. E ser ateu não é o fim das contas para você. Né? Ser ateu não é algo que reduza o seu valor. Não. Ser ateu é ser ateu e tá tudo certo. Né? Se em um determinado momento você acreditar que por algum momento você acreditar em Deus seja algo relevante para sua vida, você muda, né? E, enfim, tá? Não se sinta diminuído por isso, e isso é importante. Você é uma pessoa que basicamente teve uma experiência diferente das outras, né? Ou igual a de algumas, enfim, mas você teve uma experiência e essa experiência conduziu você a uma determinada crença que não te torna inferior a ninguém.